O princípio e o fundamento eles não mudam. A exata execução pode ser que mude baseado numa coisa e outra, mas o princípio e o fundamento não mudam. Então a gente consegue oferecer princípio e fundamento e consegue oferecer suporte, porque a gente já viveu muita coisa. E a gente viveu muita coisa não só com a gente, mas com os nossos alunos, ajudando alunos nossos mesmo. E no episódio de hoje, desse evento de aquecimento, a gente vai discutir sobre quando eu comprar a FL, eu vou estar por conta própria ou eu vou ter suporte? Isso porque eu imagino que já esteja muito claro para o pessoal que a FL, a fórmula de lançamento, a FL, né, é a conhecida fórmula de lançamento, é um curso online, onde que a pessoa pode fazer de qualquer lugar. Mas isso significa que ela vai estar sozinha, que ela vai simplesmente receber um login com um monte de vídeo e pronto? Então isso é um episódio que a gente queria dar uma aprofundada hoje, Érico. Então, primeiramente, vamos começar macro para a gente depois mergulhar micro aí em cada uma das questões. A pessoa vai estar sozinha ou vai ter suporte? O tempo muda, né, Hugo? Antigamente eu tinha que vender a ideia, né? E envolver na ideia que online era bom. Hoje em dia as pessoas, graças a Deus que é online, porque eu não quero sair de casa para ter, se eu estou no Acre ou no Japão. Se eu estou no Japão, eu posso comprar fórmula. Se você está entendendo o idioma que eu estou falando, sim. Você fala português, ela é em português. Sim, se você está no interiorzinho do interiorzinho, você pode fazer 6 em 7 e, claro, comprar fórmula, definitivamente. E as pessoas tinham um preconceito muito grande. Eu quero fazer ao vivo, quero acho que só funciona se for ao vivo e o mundo mudou. Pelo contrário agora, as pessoas estão cada vez mais online, não só com a fórmula de lançamento, né? Eu falei com um médico ontem, né? O Wildery, que fez um 6 em 7 na área da medicina, e ele fala da telemedicina, né? Que massa, que agora a galera tá cada vez fazendo mais telemedicina também. Então assim, muito do preconceito que existia antes, pelo contrário, não existe mais, virou necessidade. Então, inclusive algumas faculdades antes, se não me engano, eu ouvi falar num podcast até do Flávio Augusto, que algumas faculdades nos Estados Unidos, cursos online são mais caros que cursos presenciais. Sabia disso? Eu acho que eu ouvi ele falar isso. Não posso ter certeza, mas eu acho que sim. Por quê? Porque você não economiza. Você economiza o lugar de estar lá, você economiza, né, a sua alimentação. É diferente, você está em casa, você tem uma alimentação que está mais saudável. Definitivamente pode ser mais barata, né? Porque você está comprando a preço de custo, né, no supermercado. Então, todo esse processo melhora no sentido. Mas No online você vê a aula quantas vezes você quiser, no presencial Total. você não vê. No online, se você quiser ver um ponto, a explicação daquele ponto, quantas vezes você quiser, você vê. Mas enfim, mano. Uma coisa que eu saquei da fórmula depois de um tempo, que a fórmula não simplesmente é uma parada que você vai lá, executa e dá certo da primeira vez. A gente já abordou isso várias vezes, tem 7 ciclos evolutivos. E eu acho que não é só a fórmula, algumas novas artes têm a tal característica, né? O dirigir é uma boa analogia. Eu posso te dar um livro de direção, você vai lá e vai ter dúvidas. O surf também. Eu posso te explicar 20 vezes como é que você bota o pé aqui e ali. Quando você cai na água, você vai ter dúvidas. Eu que sei. É você que sabe. Ontem você pegou uma onda para entender. Então, algumas coisas, algumas artes, você vai ter dúvidas mais do que as outras. Outras, pela própria razão, você tende a ter menos dúvidas. Dirigir precisa de mais. Esportes de luta também precisam de mais. E o 6 em 7 é uma jornada que você vai precisar de feedback e tirar dúvidas. Por mais que eu explique, por mais que você tenha um manual, porque difere as condições de temperatura e pressão, como se fosse uma jornada de um veleiro. Posso te falar exatamente como é que vai ser, só que quando você vai no campo de batalha, pequenas condições mudam e é importante você aprender a navegar nessas condições. E aí, é por isso que a fórmula de lançamento é uma turma e não simplesmente um livro. Eu não acredito que ela geraria o 6 em 7 sendo um livro. Não acredito. Até porque eu sou um dos professores que ensina muito ela. Então, uma turma. E é importante que as pessoas... Eu falo na primeira aula inaugural que seu dever é fazer a fórmula e fazer perguntas. Porque é nas perguntas que você vai descobrir o próximo passo do caminho. Então, a gente
sabendo disso, cria um sistema de suporte incrível. E um suporte que a gente vai ter a capacidade de responder a sua pergunta em um dia útil, até ela se exaurir. Um dia útil. E por que não 24 horas? Porque a gente ainda dá essa possibilidade dos nossos funcionários não terem que trabalhar no final de semana, todo final de semana. Às vezes eles acabam fazendo isso, mas enfim, é um processo mais, uma opção de ter um pouco de qualidade de vida para eles também, eles terem feriado, Natal, essas coisas todas. Então foi uma opção que a gente deu por eles. Era possível montar uma estrutura com isso? Era possível. Né? Tem um custo adicional maior e tem um custo adicional psicológico neles também. Enfim, por enquanto está funcionando muito bem. Então, um dia útil a gente responde absolutamente todas as perguntas durante um ano. Engraçado que antes a gente não tinha muito menos esse limite. O limite era 3 anos. Mas acontecia um limite maior ter mais efeitos negativos do que positivos. Num ponto de vista holístico, né? 360, as pessoas ficavam mais acomodadas porque elas não precisavam fazer agora do que fazendo 6 em 7. Então gerava menos 6 em 7. Então a gente faz isso por um ano. Você pode renovar o suporte por mais um ano por uma taxa simbólica. Não sei exatamente quanto está agora, mas se não me engano é menos de R$500 por ano. Então assim, é uma taxa simbólica para quem quer renovar. Mas e não quer dizer que vai ser isso para sempre, pode ser mais, pode ser menos. Mas só para você ter uma noção que é meio simbólica mesmo. Menos que um PF, 2, 3 PF por semana, por mês. Né? Mas o que eu quero dizer é que o mais importante é que do processo para conseguir um 6 em 7, assim como o processo para aprender a dirigir, você vai ter dúvidas. E ninguém... É raro, é um ponto muito fora da curva. Alguém que aprende jiu-jitsu de ler um livro, que aprende a fazer uma cirurgia de ler um livro, é uma arte replicável, como o jiu-jitsu, como dirigir, como surfar, porém ela necessita de mentoria como diz, necessita de resolver essas dúvidas. De dúvida. E aí a gente agora, a gente intensifica essa parada por um ano, entende exatamente, faz com que a gente entenda também quem está dentro, quem está fora, depois de um ano, quem quiser renova, quem não quiser tá tudo bem também, já fez 6 e 7 e tal. A gente consegue planejar melhor com isso, com essa taxa simbólica. E a gente... É isso aí. Eu estava ouvindo um podcast ontem, inclusive de um aluno da Fórmula, aluno da nossa mentoria também, o José Colbori. É um podcast de economia e investimentos, então é um assunto que eu gosto. Ele é aluno da Fórmula? Você está escutando um podcast de um aluno seu? Um aluno nosso? Cara, é muito bom. Para quem gosta... Bom? Cara, ele é muito bom. Ele fala muito de economia e fundamentos em geral. E é um assunto que eu tô querendo me aprofundar cada vez mais. Ele explica, geralmente ele explica normalmente coisas complexas, principalmente da economia, de uma forma muito simples. O cara tem a manha. Eu sigo 3 pessoas hoje desse assunto, né? Ele é uma delas. Enfim, mas ele estava falando uma coisa que é interessante. Ele falou assim, cara, quando você estava na escola, você estava fazendo um exercício de física e matemática lá. Cara, quem aqui passou por isso vai lembrar. Toda vez que você tinha um problema, estava o seguinte: calcule a força necessária para isso acontecer, dado condições normais de temperatura e pressão. Cara, essa situação em condições normais de temperatura e pressão, calcule o que vai acontecer. E aí, dado que as condições normais de temperatura e pressão vão permanecer bonitinhas, era muito fácil você calcular e, enfim, prever o que ia acontecer, na intensidade que ia acontecer. Só que na vida real, se tem uma certeza que a gente tem, é que as condições de temperatura e pressão, elas não vão ser normais. E elas não vão ser constantes. Se tem uma coisa que a gente sabe, é isso. Então é por isso que aquilo que você estava falando, cara, é por isso que é tão importante ter feedback, ter dúvida respondida, porque, sei lá, início do ano era um mundo completamente diferente do que a gente está vivendo agora. E às vezes tem coisa mais micro.
Tal loja resolveu fazer anúncio para o mesmo público que você, o que, que muda, o que, que não muda. Eu tava olhando os números desse lançamento, não sei se vocês sacaram, mas a gente está em lançamento. Com o lançamento de 2 meses atrás, eles são muito diferentes. Sim. É muito louco isso. São bem diferentes. As condições normais de temperatura e pressão nos últimos um mês e meio, e a gente já está falando dentro do corona, porque as condições de temperatura e pressão do mês anterior também eram muito diferentes. Era o começo da crise, né? Era o pânico e tal. E as condições no mês anterior era todo mundo no carnaval. Né? Tipo, isso não é tão importante assim, é só uma gripezinha ou é uma parada, não quis dizer gripezinha, é só um processo que está um pouco longe da gente. Então, até o carnaval era... né? Então, viajando, indo para a Europa, lembra? Né? Indo para a Europa, todo mundo indo para a Europa, não, algumas pessoas até indo para a Europa. Eu lembro que alguma pessoa do meu escritório tinha uma passagem comprada para Paris, a Debs. Coisa que... Perdeu, coitada. Quase foi. A passagem dela. Quase foi. Porque tava entre aquele vai e não vai. Eu ia receber a visita da minha cunhada, que tava vindo de Londres, não veio. Mas assim, por pouco a gente não fica com a minha cunhada em lockdown aqui. Não ia ser uma coisa ruim, não. Faz tempo que a gente não ia ver. Não via ela, mas enfim, é o que é. O que eu quero dizer é que as temperaturas... Agora, mesmo assim, é feito 6 em 7? Sim, é feito. Porque como a gente consegue navegar os fundamentos, a gente consegue instruir também. O que eu faço nessa exata circunstância? A leitura quer dizer isso, isso, isso. E o 6 em 7 é feito do mesmo jeito, mas você tem razão. Em condições normais de temperatura e pressão é assim. E nessas condições atuais é assado. Exato. A gente já passou por muita coisa, né? Cara, passamos por crise econômica brava de 2015, na época que a presidente... Né? Mas, enfim, a gente já viveu muita coisa. Então, o que a gente consegue oferecer para a pessoa? Princípio, porque, cara, princípio, fundamento, quando você acha uma coisa que funciona, ele te ajuda a navegar por... O princípio e o fundamento, eles não mudam. A exata execução pode ser que mude baseado numa coisa e outra, mas o princípio e o fundamento não mudam. Então, a gente consegue oferecer princípio e fundamento e consegue oferecer suporte, porque a gente já viveu muita coisa. E a gente viveu muita coisa não só com a gente, mas com os nossos alunos, ajudando alunos nossos mesmo. A gente não já viveu, a gente vive diariamente. Vive diariamente, exato. Diariamente essa batalha. Dito tudo isso, a gente oferece uma outra coisa também, além de resolução de dúvida, que eu acho que é importante. Comunidade. Cara, o mundo lá fora vai ter poucas pessoas que vão entender o que você fala. E, de novo, se você perguntar a um servidor público sobre empreendedorismo, ele vai falar que é arriscado. Se você falar para um empreendedor sobre serviço público, ele vai falar, Deus me livre. Isso é arriscado. Isso é arriscado. Exato. Isso é arriscado. Então, se você falar renda fixa para alguém, é arriscado. Um cara que vende renda fixa. Para um cara que investe em bolsa, ele acha renda fixa arriscado. A poupança mais arriscada ainda. A poupança é o capeta para ele. Porque ele sabe que no longo prazo, ele tem as visões dele de longo e curto prazo, ele vê o mundo de uma maneira diferente. E se você ficar inserido nas pessoas que veem o mundo da sua maneira, você vai entender. Eu costumo dizer que se você é um círculo no meio de triângulos, você vai ser um triângulo. Reza a lenda que papagaio que anda muito com morcego dorme de cabeça para baixo. E dorme isso de cabeça para baixo. É muito isso mesmo. Cara, tem uma pesquisa que eles fizeram que o sucesso, a pesquisa, né? Eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles pegaram combatentes do exército americano que estavam nessas zonas de guerra mega turbulentas aí, Iraque, eu não lembro se era Iraque, Afeganistão, enfim. E aí eles pegaram um grupo que, devido ao grande estresse da zona onde eles estavam, eles se tornaram viciados em heroína. E, cara, droga forte, heroína, não sei pra quem sabe, não sei se a galera não sabe, cara, é uma droga altamente viciante. E o grupo se viciou. Se a galera não sabe, eu acho que a galera sabe, eu acho que a galera sacou que heroína vicia. Não sei, né, eu pelo menos, enfim. Aí, o grupo tava mega viciado. E aí, beleza.
estavam num ambiente de super estresse e tudo mais. Aí eles pegaram e acabou a guerra. Esse grupo voltou para casa. E aí eles começaram a acompanhar, porque eles falaram, nossa, e agora como é que vai fazer? Tem que colocar a galera em reabilitação e tudo mais. E eles estavam com medo de que seria muito difícil reabilitar essas pessoas. Só que, se eu não me engano, para 90% desse grupo, eles foram completamente reabilitados. Completamente reabilitados. Por quê? E eles foram analisar. Ao voltar para casa, eles entraram num ambiente, numa comunidade completamente diferente. Não tinha estresse. As pessoas não usavam drogas do lado deles o tempo inteiro. E aí, eles simplesmente reabilitaram. Só de mudar um ambiente, só de mudar a comunidade onde as pessoas estavam. Então, a comunidade que você está é provavelmente uma das coisas que mais vai influenciar o seu sucesso ou não. Cara, você quer fazer 6 em 7, você tem que conversar com outras pessoas que fazem 6 em 7 que estão no mesmo caminho de você. Nossa, eu juro, enquanto você falava, eu procurava aqui no meu computador ao lado uma TED Talk, e essa TED Talk existe. É de um grego, eu sei que o cara que falou é grego, por isso que eu estou falando, mas ele calculou que a probabilidade de você ser acima do peso aumenta drasticamente, e eu não tenho número, eu acho que é mais de 50%, se as 5 pessoas que você tem mais contato são acima do peso. Só disso. Por isso que a gente fala para todo mundo da ignição fazer crossfit, né, Hugo? Senão quem vai engordar é a gente, né? Exatamente. A galera que a gente mais convive. Eu acho que foi nesse livro que você viu. Deixa eu ver se ele tá aqui. Eu vi ele no Hábitos Atômicos e eu já ouvi outras pessoas falarem desse experimento. Cara, o poder do ambiente. O poder do ambiente. O Hábitos Atômicos fala que o próprio desenvolvimento da agricultura no mundo se desenvolveu mais na Europa no começo do que nas Américas por causa do formato do continente. Olha que isso, como assim? Você não lembra disso, não? Ou você lembra? Não lembro. Ó, eu vou escrever aqui para você. A Europa é bem horizontal. Europa é mais horizontal, faz sentido? E as Américas é um pouco mais vertical. Então o que acontece? Quando é horizontal, se você quer mais terra, você consegue mais terra num ambiente de clima parecido. Você vai para o lado, não para baixo. Se você for para o sul, o ambiente muda. Chuva, seca, calor, frio. Se você vai para o lado, você não muda nada, né? Tende a ter as mesmas estações, o mesmo inverno, as mesmas estações chuvosas, tende a fazer no horizonte, nos meridianos. Então, quando eles iam para o lado, eles não tinham que se reinventar. A técnica era a mesma, o solo era mais ou menos parecido. Então, eles expandiam muito mais fácil. Nas Américas, não tem muito para expandir para o lado. Então, você tem que ir ou para cima, perto do Equador, né? Ou se você está embaixo, claro, né? Ou para baixo, que é mais para trópicos. E aí você tinha que reaprender tudo, né? As estações eram diferentes. Então quer dizer que o desenvolvimento agrícola na Europa, no começo do desenvolvimento, foi extremamente mais intenso do que nas Américas ou em qualquer outro lugar. Por quê? Porque tinha menos barreira. É difícil aprender a primeira vez a plantar onde você planta, mas depois que você aprendeu, você passa de pai para filho e vai. Então, só o formato do continente foi capaz de dizer, né, o desenvolvimento agrícola daquele continente. E é isso, eu esqueci de ter as referências, perdão para vocês, tá? A referência mais científica disso está no livro Hábitos Atômicos. Está no livro Os Hábitos Atômicos e Hábitos Atômicos, então tem a referência científica de quem pesquisou isso, né? Para quem buscar, perdão por não tê-la em mãos. Mas quando você mexe o ambiente, você muda brutalmente a sua probabilidade de ter o resultado. Então, num ambiente onde o 6 em 7 é difícil, o 6 em 7 dá trabalho, mais isso, mais aquilo, mais isso, mais aquilo, onde ninguém entende isso,
É difícil de desenvolver o 6 em 7. É mais difícil de aflorar o 6 em 7. É mais difícil para você. Então não basta ter conteúdo, tem que ter uma comunidade de pessoas que acreditam. E quem melhor acredita do que eu que recebo, né? Eu e a nossa equipe de verdade, que a gente realmente recebe quase todo dia um estudo de caso. Chega uma hora que o 6 em 7 passa a ser a norma lá dentro, né? E não o contrário. Então, comunidade é importante. Se você acha que só conhecimento, né? Só conhecimento e mecânica. Eu diria que a gente tem que ter 3 tipos de conhecimento para absorver o 6 em 7, assim como outra coisa. Sim, conhecimento intelectual. Isso acontece com aulas, né? Às vezes eu estou dando uma aula aqui, você está me absorvendo intelectualmente. E com ajuste de curso também, com dúvidas. É intelectual. É intelectual. Segundo tipo de conhecimento é o conhecimento da experiência. Nada vai... Você tem que ir lá e fazer um lançamento. Você pode ter um conhecimento intelectual e você tem que ir lá fazer, né? Tanto para dirigir, quanto para surfar, quanto para fazer a forma. Né? O conhecimento da experiência. O Hugo ontem ficou várias vezes em cima da onda sem conseguir. Aí no final saiu, acho que ele pegou umas 2 ou 3, botamos até em vídeo. E aí ele falou assim, nossa, saquei. Sacou o quê? Não sei lá o que eu saquei. Às vezes você só tem que sacar. Às vezes você só tem que sacar. O neurônio ligou lá dentro da cabeça e entendeu. Tem alguma coisa que aconteceu. Só vem com a prática. E aí a outra coisa que é importante é exemplo. Para fomentar. Pô, o que ele teve? Ele teve o meu exemplo. Ele me viu fazendo. Ele sabe que eu não sou uma pessoa super... não tenho... Faz pouco tempo que eu faço esportes aquáticos, né? Não tenho muita habilidade. Então ele falou, se o Érico conseguiu... Aí ele vê o Noah subindo em cima. O Noah é mais criança. Ele não chegou a fazer onda, mas aí você vê, olha só, é assim, assado. Seu cérebro começa a acreditar. E você precisa crer para ver. Eu não falo que você precisa ver para crer, não. Você precisa crer para ver. Senão você não vê a forma. Senão você passa batido. Se você não crê, então é um trabalho, até no próprio Galera Raiz, eu posto aqueles testemunhos para ela constantemente renovar a credibilidade. Porque se ela não crê, ela para de ver. Mesmo. E tem vários níveis de crer para ver. Meu filho acordou. Ele aprendeu esse tom na garganta, ele adora tocar, entre aspas. Para ele é uma música, eu acho. É uma figura. Mas então, é preciso crer para ver. Então, essa parada tem que estar constantemente em renovação. Porque a dúvida vai vir o tempo inteiro, porque é o desconhecido, né? Até que você faça o 6 em 7. Aí não tem como desver mais. Tem gente que consegue desver, chega nesse ponto sem fazer o 6 em 7. É possível. Mas não dá para desver mais. Então agora o Hugo, toda vez que subir na onda, ele não tem como desver mais aquele processo que ele fez. É normal, é natural. Ele não tem como desaprender a surfar. Ele pode ficar um pouco menos sem prática, mas ele não desaprende. Do mesmo jeito que você não desaprende. Quero ver você desaprender a dirigir. Não tem como. Talvez de bicicleta, com trauma, um acidente, um dano maior, mas sem você quebrar a máquina, né? A máquina fisiológica, não tem como. E o 6 em 7 não tem como você desver ele. Essa é a vantagem, né? Ele demora um pouco para pegar, mas ele precisa dessa comunidade. Então, a gente, respondendo a pergunta, né, agora de forma categórica, eu tô sozinho ou eu vou ter suporte? Cara, você vai ter suporte em 2 níveis. Primeiro nível é o suporte da nossa equipe, respondendo, basicamente, dentre outras coisas, respondendo todas as perguntas, 100%. Quantas forem, em um dia útil. Você tem uma dúvida, cara, isso é garantido, ela vai ser respondida em um dia útil pela minha equipe. E você tem um segundo nível de suporte, que, na minha opinião, esse ainda é mais poderoso, que é a comunidade de alunos da Fórmula. Comunidade de outras pessoas que estão no mesmo barco que você, vivendo os mesmos obstáculos que você, trilhando os mesmos atalhos que você, porventura, vai trilhar. Então, essa interação, essa inteligência coletiva, na minha opinião,
É o creme de la creme do suporte. Ainda, na minha opinião, isso é mais valioso até do que o suporte da equipe, mas a equipe está lá também. E aí, vamos ver, eu tenho uma ideia aqui, vamos ver se essa ideia vai ser a minha. Cara, sabendo que a pessoa vai ter esse tipo de suporte, qual que é o erro que normalmente que você vê, um erro se vier na sua cabeça, que você vê as pessoas cometerem ao usar esses suportes que eles têm direito, ou ao lidar com esse tipo de suporte? O erro número 1 é não usar. Sim, certamente. Querer resolver tudo sozinho, né? Não pedir ajuda. Não pedir ajuda, ou mesmo... Então, nem que ajuda seja, estou confuso, me ajude. O suporte vai tender a trilhar. Contudo, quanto mais informação você dá sobre o seu problema, mais específica é a resposta. E não precisa ser específica, pode não ser. Mas quanto mais informação você der sobre o problema, mais específica e mais rápido é a resposta específica para o seu produto. Então, algumas pessoas não são específicas, o que está tudo bem, você não precisa ser. Mas quanto mais você for, mais vai ser, mais rápido você vai ter seu problema resolvido. Eu acho que é isso. Qual que você acha que é você que está mais no tete-a-tete do suporte da fórmula do que eu, por exemplo? Eu acho que um que me vem à cabeça é a pessoa não participar. É se fechar no mundinho dela, seja para pedir ajuda, seja para participar ajudando as outras pessoas. Então, quando você... Cara, normal, e eu sou uma pessoa mais assim, eu sou uma pessoa introvertida, se eu tiver no meu automático, cara, eu quero ficar aqui no meu mundinho, aprendendo sozinho. Cara, se eu saio com a minha esposa, para eu parar e pedir ajuda, é um parto, não é uma coisa natural. Mas nesse processo, quanto menos você participar, e assim, tem uma comunidade, tem um fórum lá dentro, cara, quanto menos você participar, mais devagar você vai aprender. E aprender de verdade. Eu não tô falando aprender intelectualmente, não. Tô falando aprender real mesmo. A desenvolver. Mais devagar você vai desenvolver a sua habilidade de fazer 6 em 7. Porque quando alguém coloca uma dúvida que você já passou, e você receber um feedback de alguém que passou pela mesma coisa de você, cara, isso aumenta a velocidade de você desenvolver uma habilidade num nível absurdo. Então você querer, para mim o maior erro é você querer ser o quietinho ali no seu mundinho. Por mais que se você quiser ser, você vai conseguir. Cara, vai estar tudo lá, vai estar tudo bonitinho, todos os conhecimentos, tem aula ao vivo, tem aula de perguntas e respostas, que você pode assistir e tudo mais. Só que você não participar, você vai desenvolver a sua habilidade muito mais devagar. Feito é melhor que perfeito, né? Feito é melhor que perfeito. Então faz e peça ajuda. Eu quero que falou, cara, pedir ajuda neste contexto é porque muitas vezes pedir ajuda é um sinal de fraqueza. As pessoas interpretam como sinal de fraqueza. Pô, o cara tá pedindo ajuda, não aprendeu? Nossa, fazendo essa pergunta. É incrível, cara, mas nessa comunidade não podia ser o oposto. Pedir ajuda é um sinal de humildade, é um sinal de fortaleza. Se você está pedindo ajuda, você provavelmente vai resolver seu problema muito mais rápido. Então, participe. Seja pedindo ajuda, seja ajudando seus colegas. Interagindo ali com eles mesmo. Ai, que bom. Eu acho que muita gente, depois que passa pelo processo da fórmula, descobre que é muito mais simples do que imaginava. Muito mais simples do que imaginava. Porque a gente tende a fazer as coisas muito complexas quando a gente é iniciante, né? Para descobrir que é simples. E quando eu falo simples agora que você se comprometeu, agora que você tem um negócio, seguir o passo a passo e 2, perguntar. 2 funções que você tem. O resto é por nossa conta. A clareza vem da gente. Você não precisa descobrir sozinho. Mas se você não perguntar, eu não tenho como te fazer perguntar. É aquela coisa, eu não posso forçar, eu posso dar o rio para o cavalo, levar o cavalo até o rio. E o rio é o conhecimento, o feedback, o direcionamento. Mas eu não tenho como forçar ele a beber a água. A Paulinha, a gente vai treinar daqui a pouco. Não sei, você vai treinar hoje ou não? Então, a gente vai treinar daqui a pouco.
ela pode me dar o caminho, mas ela não pode fazer a flexão para mim. E se pudesse, eu até pedia para ela fazer, sinceramente. Mas não dá resultado, o fato é que não dá. Então você pode fazer isso. Então a gente costuma falar dos 150% dos seus 50%. Tem 50%. E os seus 50% são duas coisas. A gente fala isso na aula inaugural. É escutar mais de uma vez, porque demora para. Não é complicado, mas enfim. Até o que não é complicado. Se você escutar esse podcast mais de uma vez, você vai ter sacadas. Tem uma parada que é muito louca que eu faço isso. Eu estou fazendo um desafio de meditação, né? E hoje é o dia 99 desse desafio. Então faz 99 dias que por 1 hora por dia eu meditei. Olha que louco. E eu já fiz esse desafio antes. Eu parei no dia 173, perdi o negócio aí. Enfim, tentei reconstruir de novo, sabe? Às vezes vai, às vezes não vai. Às vezes lançamento vem, às vezes evento vem. Eu perco a meditação de 1 hora. E 1 hora não é simples, é tipo uma maratoninha. Bom, estou fazendo isso. E eu uso um aplicativo. Hoje em dia eu uso um aplicativo para meditar que simplesmente é um marcador. Eu não preciso mais do guiado. Não mesmo. Depois de muito tempo, o guiado me atrapalha e não me ajuda. Então, o que eu peguei? Peguei um aplicativo que tinha um sonzinho legal quando acabava. Se eu ligar um timer, acabar a meditação, ele geralmente vem com um som que é muito... Depois de 1 hora, se você for parar para pensar... Às vezes não é 1 hora numa sentada, não, mas ela é muito disturbante. Então, eu não quero sair daquilo em choque. Tipo, Então tem esse aplicativo que tem simplesmente um gongozinho mais legal, marca para mim os dias que eu... E, enfim, é um aplicativo que chama Muse, não aconselho você a baixar não, porque ele usa com dispositivo, mas eu tenho usado cada vez menos o dispositivo. E nesse modo onde não tem nada guiado, tem 2 áudios quando acaba. E nesses 2 áudios ela dá 2 mensagens. Uma das mensagens é mais ou menos assim. Se você se algum desconforto, pensamento, emoção te tirou, te incomodou, te tirou do que você estava prestando atenção, lembre-se que isso é parte do processo. Lembre-se que isso é parte do processo. Então, ele estava lá para fazer isso. Não era para... Ele estava lá para fazer isso. É engraçado isso. Eu escutei o famoso isso. Na vida não tem condição normal de temperatura e pressão. É simplesmente você lidando com a vida real. Quantas vezes a gente já não escutou isso? Faz parte do processo. Esse desconforto que você está sentindo era para estar lá, inclusive. Não só era para estar lá, porque se ele não estivesse lá, o processo não seria tão bom. Alguma coisa do tipo. Simples, né? E eu escuto essa frase depois, coincidentemente, porque eu estou tocando o mesmo áudio, ele tende a tocar essa gravação. E a cada dia que eu tenho desconforto, hoje foi um desconforto... Eu tive que mudar a minha posição, que eu sento, porque eu estou fazendo em outro lugar. Acredite ou não. Então, nesse outro lugar, eu tinha um banquinho que, cara, nesse banquinho era perfeito. Tinha acostumado a fazer no banquinho. Só que não dá para botar esse banquinho onde eu estou fazendo agora. Resolvi mudar de lugar. Então, logo eu estou sofrendo desconforto no joelho, meu pé dorme, não acorda mais. Eu seguro, às vezes depois que eu saio de uma sessão, eu seguro meu pé e parece que eu não tenho pé. Não sei se você já teve essa sensação de estar tão dormente que ele é um organismo estranho. Então, eu tô nisso. Então, assim, e esse desconforto tem me pegado muito. Só que eu tenho esquecido que era parte do processo. Olha que interessante. Mesmo depois de ouvir isso pelo menos 100 vezes, porque eu escutei esse áudio 100 vezes, né? Não pelo áudio, mas termina. Eu não tinha sacado isso. E faz uns 3 ou 4 dias que eu saquei. Uau! E depois que eu saquei isso, quando veio o desconforto, eu não evitei ele. Porque eu sabia que ele ia vir. Eu também não tentei jogar ele pro lado. Eu sabia. Eu simplesmente, opa, desconforto, tudo bom? Fica aí em casa, fica aí, fica à vontade enquanto eu presto atenção na respiração. Se precisar me chamar, me avisa. Ele chama, eu vejo, volto. Mas assim, é impressionante, uma coisa muito simples. Então, essa é uma ideia muito simples que às vezes a ficha não cai por várias vezes daquilo que você escuta.
Então, o que você tem que fazer? Escutar várias vezes e perguntar. E perguntar. E perguntar. E dividir, tá acontecendo isso comigo. E quem dera eu tivesse isso na meditação. Eu não tenho isso no curso que eu estou fazendo. Não? De uma pergunta respondida em um dia útil, essas coisas. Nada de errado com isso, não. Mas não tenho. E nem tenho... Olha só, nem tenho com quem dividir quem faz essas loucuras que eu faço. Se tivesse, eu acho que ia ser até melhor. Então, assim, aproveita que você tem essa oportunidade na fórmula, porque nem tudo que você vai aprender você vai ter essa fórmula tão digerida, uma equipe tão comprometida, um estudo de caso de alguém que está fazendo resultado, que para você acreditar que você pode. Eu não sei nem quem medita 1 hora por dia. Nada de certo ou errado, estou falando que deve ou não deve, tá? Mas eu não sei onde estão essas pessoas. Isso torna tudo um pouco mais desafiante para mim. Então, para mim, quando eu falo isso para as pessoas, elas me chamam de alienígena. Algumas delas, que cara louco. Para que isso? Para que isso e aquilo? Então, eu sofro os preconceitos, né? E ainda não achei minha comunidade em relação a isso. Então, por isso que eu valorizo tanto o que o Fórmula traz. Qualquer outra coisa que você aprendesse, se tivesse um testemunho de alguém que conseguiu novo, agora, que inspiração é isso? Durante isso aqui, uma entrevista para as pessoas contarem a história do que elas fizeram, né? Um pouco mais aprofundado. E é isso aí, cara. Esse aí, então, foi o nosso episódio de hoje. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.